Vou falar para vocês sobre dieta para pessoas que têm lesão medular. Na verdade, existem dois tipos de lesão medular. A que a gente fica com um esfíncter espástico e que a gente fica com um esfíncter flácido. Então, no meu caso, eu sou tetraplégica e eu tenho intestino e bexiga neurogênicas e tenho o esfíncter espástico. E é dessa que eu vou falar. O que significa isso? Quando o seu intestino está preso. Então, vamos lá. Eu sou a Raquel. Eu sou tetraplégica há 3 anos e algumas coisas alteraram muito na minha dieta. Eu sou formada em nutrição também, então isso me ajudou e é por isso que eu quero ajudar vocês também, falando tudo que eu sei para que você possa colocar no seu dia a dia. E não achem que esse vídeo é só para quem tem lesão medular, não, tá? Se você tem o intestino preso, se você quer emagrecer, se você quer ter uma dieta saudável, pode acompanhar aqui comigo, que eu acho que as dicas que eu vou dar também vão ser bem valiosas. Então vamos lá. A primeira coisa é, o que muda com a lesão medular? A gente fica com o intestino sem o peristaltismo. Por quê? Porque a gente não tem mais o controle e a gente não tem mais a inervação da mesma maneira. Então, nosso intestino fica bem preguiçoso mesmo, justamente porque ele não vai mais funcionar da mesma forma que antes. E outra coisa que é muito diferente é que o nosso gasto calórico ele diminui muito, porque a gente mexe muito pouco, né? E quanto mais alta a sua lesão, é menor o seu gasto calórico. Então, no meu caso, que eu tenho a lesão C5, ela é bem altinha, meu gasto calórico é muito pequeno. Então, eu tive que diminuir muito o que eu comia antes. Não que isso seja uma coisa ruim, porque a gente se acostuma, mas é importante a gente prestar atenção nisso, porque o peso elevado, ele dificulta muito na lesão medular. Para a gente fazer as transferências, para outra pessoa nos ajudar a fazer transferência quando você não consegue, que é o meu caso. Então, a gente tem que pensar em ter um peso saudável. Isso é muito importante. Então, a gente vai tratar de 2 pontos principais hoje. Como fazer o seu intestino funcionar e outro, como você manter o seu peso e não ficar aumentando de peso, já que seu gasto calórico diminuiu. Você não pode mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Vamos começar pelo intestino. Vai ser muito importante a gente cuidar de 3 fatores primordiais. Isso não quer dizer que você não precise de uma intervenção externa, caso você não consiga com a dieta. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar com a dieta, certo? Então, a gente precisa de bastante fibra, a gente precisa de água, claro que cuidando, porque como a nossa bexiga também é neurogênica, não dá para você tomar água, toda a água que você quiser, mas eu vou falar bem sinceramente, no meu caso, eu fui orientada quanto a tomar a água, entre os cateterismos e tudo mais, mas na verdade eu consigo beber água normal, nada mudou na minha vida. Para quem não sabe, para quem não tem lesão medular, o nosso intestino é neurogênico, né, como eu expliquei, que a gente não consegue controlar, e ele tem o peristaltismo diminuído e os esfíncteres fechados, e nossa bexiga também. Então a gente também não consegue controlar o xixi. E no meu caso também o esfíncter é fechadinho, então de 4 em 4 horas a gente tem que passar uma sonda para poder fazer o xixi. Mas vamos voltar ao intestino. Então bastante fibra, bastante água e cuidar muito com os hábitos, porque a gente precisa educar o nosso intestino corretamente. Quais são esses hábitos que eu tô falando? A gente tem que saber como fazer o estímulo e como fazer o toque, porque isso é extremamente importante para que o nosso intestino funcione corretamente, tá? Fibra, vamos lá. São muitas coisas que a gente vai ter que incluir na nossa dieta. E a gente vai ter que incluir também a questão da gordura boa, porque a gente precisa de uma massa fecal mais favorável para que ela saia pelo intestino, se arraste, mesmo o peristaltismo sendo diminuído. De manhã, eu quero falar para vocês na prática, tá, gente? De manhã, então, se você não consome, você vai acrescentar na sua dieta chia, você vai acrescentar psyllium
e você vai acrescentar aveia. Todos esses alimentos são ricos em fibra. E as frutas que você vai comer, elas têm que ser frutas mais laxantes. No caso, eu aconselho o mamão e a ameixa, que são coisas que ajudam demais. E no meu dia a dia, acaba que praticamente todo dia tem mamão e ameixa com psyllium, chia e aveia, tá? Primeira coisa, então. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês é fazer uma água de ameixa. Essa água de ameixa é bem simples. Você vai colocar ameixa de molho num copo de água. Pode colocar umas 8 ameixas, na verdade, em 500 ml de água, ameixa seca, e deixar de molho durante a noite. No dia, você vai cozinhar essa ameixa com essa água, deixar ali fervendo uns 5 minutos. Depois, esfria um pouco, você bate e você vai tomar mais ou menos uns 50 ml dessa aguinha de ameixa junto com essas frutas que eu falei para vocês, com o psyllium, a chia e a aveia, tá? Quantidade, gente, 1 colher de sopa, mais ou menos, de psyllium, 1 colher de sopa de aveia, 1 colher de sopa de chia. Quantidade de fruta, mais ou menos. Num prato de sobremesa, você vai poder deixar ele fundinho ali com as suas frutas, cheia dos cereais, tá? E além disso, o que você pode comer de manhã? Que foi o que a gente falou da questão do gasto calórico, né? Ovo. Ovo é uma ótima alternativa. Primeiro porque ele tem muita proteína e a gente precisa aumentar o nosso consumo de proteína para não ter perda de massa muscular mais do que a gente já tem, né? E outra que ele é um alimento extremamente nutritivo, cheio de nutrientes, e como você já tem o carboidrato das frutas, o ovo combinaria perfeitamente. Ah, Raquel, mas eu vou malhar de manhã e eu vou sentir fome. Então, pode incrementar com alguma coisa, uma crepioca, você pode fazer alguma coisa, uma panquequinha de aveia, você pode fazer alguma coisa assim para complementar o seu café da manhã, tá bom? Caso você acorde muito cedo, come umas castanhas no meio da manhã, é ótimo, excelente. Se você não conseguir comer castanha, como uma fruta, lembrando que é ruim comer frutas que prendem um pouco o intestino. Isso pode acontecer com o caju, com goiaba, com a banana. São frutas que para algumas pessoas prendem o intestino. Óbvio, gente, que tudo que eu tô falando eu tô dando dicas gerais, né? O ideal seria consultar uma nutricionista para te passar individualmente o que é bom para você, e até porque as pessoas reagem diferente com determinado tipo de alimento. Mas eu quero ajudar no geral. E entendam isso como uma ajuda, não como uma regra para você, tá bom? E então, você come essas castanhinhas, come a sua fruta. Sempre quando você for comer a fruta, não deixa de comer com alguma coisa junto. Que seja uma aveia, caso você não tenha castanhas para comer, que são fontes de gordura boa. No almoço, o que eu quero falar para vocês é: ser saudável, acho que assim, acaba que a gente tem muita informação hoje, graças a Deus, com a internet, com as redes sociais, e eu posso também ir tirando as dúvidas que vocês tiverem. Mas no seu prato, pensa que ele vai estar metade de salada, tá? Metade ali do que sobrou, então 1/4 do prato. Você põe um arroz, um feijão, um carboidrato, alguma coisa, e outra parte de proteína, que vai ser um pedaço de carne, de frango ou de peixe. O que eu quero falar para vocês hoje é como fazer os alimentos. Diminui a gordura que você coloca, principalmente óleo refinado, que não é legal para a saúde, tá? E aí a gordura você pode acrescentar depois, você pode acrescentar um azeite. A gente precisa de azeite, tá, gente? Pelo menos 1 colher de sopa no almoço e 1 colher de sopa no jantar. Pelo menos isso. Se você gosta muito de azeite, pode até colocar na sua crepioca, pode colocar num pão, pode colocar num ovo, nas outras coisas que você come no dia a dia. Então tá, você fez o seu almoço, esse prato do jeito que eu tô falando. Se você tiver como, compre uma sementinha de girassol, uma sementinha de abóbora e coloca mais um pouquinho de chia ali na sua salada, junto com essas sementes. Isso vai ajudar bastante. Comer o seu prato de salada,
Lembrando que tem que ter vegetais verdes escuros e tem que ter folha. Folha tem bastante fibra e vai ajudar o funcionamento do seu intestino. E mastiga bem aí, que isso também influencia. Comeu isso? Ótimo. Vamos para o próximo passo. Próximo passo é um lanche da tarde, tá? Faz uma vitamina bem gostosa, coloca frutas, coloca mais esses pozinhos que eu tô falando, coloca um morango, um abacate, tá? E principalmente, vocês já ouviram falar de leite vegetal? O leite normal, ele não faz bem para todas as pessoas e às vezes ele pode prender o intestino, que é o meu caso. Então eu te aconselharia a fazer tipo um suco mesmo, um suco gostoso, bem nutritivo, ou se for uma vitamina, usar um leite de aveia ou usar um leite de amêndoa. E se isso for muito difícil para você, faz um suco bem gostoso para você tomar à tarde, tá? Ou come sua frutinha de novo, sempre com fibra. Lembrando, comeu fruta, vai colocar fibra ou castanha junto, tá? Isso também vai ajudar a diminuir o índice glicêmico e vai ajudar que a gente não ganhe peso. Então, vai servir tanto para o seu intestino quanto para você manter o seu peso saudável, ok? À noite, vamos jantar. Primeiro passo, jantem cedo, gente. Não precisa jantar tão tarde. 6, 7 horas, já faz o seu jantar, já come. E o jantar vai ser a mesma coisa que você comeu no almoço, tá? O jantar é comida, não é um lanchinho, porque a gente precisa de fibra. E mais uma vez a gente vai precisar comer a salada e mais uma vez a gente vai precisar do azeite, tá? Então, faça isso. Coma um prato mais ou menos parecido com o seu almoço, talvez um pouquinho menos, depende como é a sua rotina, e coma cedo, porque comendo cedo você vai conseguir ficar nutrido e vai conseguir ficar até o dia seguinte numa boa. Tá bom, Raquel, vou dormir 9 horas, 10 horas e comi às 7. Beleza, toma um pouquinho de água, vai dormir, tá tudo certo. Probiótico é muito legal, é uma coisa um pouco mais individualizada, mas se você puder tomar um probiótico por pelo menos uns 3 meses, seria muito bom para o seu intestino. O que é probiótico? São aquelas bactérias boas que tem no iogurte, que tem na coalhada, mas eles são mais concentrados. Você pode comprar nas farmácias e não tem problema o seu uso, entendeu? Se você for comprar na farmácia, uma dica que eu te dou, ou então em lojas também de coisas naturais, tá? São pelo menos 5 probióticos diferentes lá na embalagem. Não compra os que tem só um, tá? 5 cepas diferentes, então. Essa é a dica para comprar probiótico. Então, voltando. Mas, Raquel, eu durmo um pouquinho mais tarde ou eu sinto fome. Ótimo, você vai comer um pedacinho de abacate antes de dormir. O abacate, ele é maravilhoso, ele é rico em gorduras boas e ele vai te dar saciedade até o outro dia. Ah, Raquel, mas eu não gosto de abacate, eu não vou comer isso de jeito nenhum. Tá bom. Outra dica é um maracujazinho sem açúcar, gente, você mistura ali uma granola, uma aveia, mais um pouquinho dessas fibras que eu falei e come antes de dormir. Também é ótimo. Ah, Raquel, mas eu não consigo comer nada disso que você tá falando, tá muito complicado. Então, você vai comer um pedaço de mamão ou um pedaço de laranja, alguma fruta que tenha bastante fibra e seja mais laxativo e vai comer com um pouquinho de aveia e vai dormir. Pronto. Eu acredito que vocês comendo assim não vão passar fome. A ideia não é passar fome, a ideia é se reeducar. Não adianta a gente comer porcaria, não adianta a gente não ter horários. Lesão medular é rotina. A primeira coisa que o meu fisioterapeuta me falou e que eu lembro, ele falou: Raquel, lesão medular é rotina. Você precisa ter os horários, horário de acordar, horário de dormir, horário de comer. Isso faz toda a diferença. Vou contar uma experiência minha para vocês verem como faz diferença. Eu fui viajar na lua de mel e quando eu voltei, gente, eu tava tendo perda de cocô, perda de xixi, tava passando mal, disreflexia, tava tendo um monte de coisa maluca. Disreflexia, gente, é porque como a gente não sente igual as outras pessoas, quando tem alguma coisa incomodando o nosso corpo,
existem sinais diferentes, tipo você fica vermelho, ou você começa a sentir dor, ou então você fica agoniado com muito calor, sua. Então isso é disreflexia. Eu comecei a ter tudo isso. E eu falei, ai meu Deus, não acredito que agora eu vou ter que usar fralda de novo. E tive. Que eu vou ter que fazer um monte de coisa, que eu já tinha passado dessa fase. Mas enfim. E eu falei, o que será que tá acontecendo comigo? Eu fui no Sara numa consulta e o meu fisiatra falou, Raquel, você não mudou nada. Tenta se ajustar, dá mais um mês aí na sua rotina e vê o que acontece. Sabe o que aconteceu, gente? Eu melhorei, eu fiquei 100% de novo. Minha bexiga regularizou, meu intestino regularizou, tudo ficou lindo. Ou seja, a gente tem que ter uma rotina. Acho que a rotina é boa para todo mundo, mas principalmente para gente que tem lesão medular. Essa rotina pode fazer toda a diferença na sua vida. Tenta fazer isso, tá? E agora eu vou falar mais especificamente de algumas situações da lesão medular, que claro, você pode ter curiosidade. Eu acho até que se fosse antes eu gostaria muito de saber, porque eu nem sabia que uma pessoa com lesão medular passasse por isso. Mas enfim, como a gente não consegue, né, ter o controle do intestino e nosso esfíncter é fechadinho, no caso a gente com lesões acima de T10 ali, né, enfim, a gente precisa estimular para poder fazer o cocô. E esse estímulo é importantíssimo. Muitas pessoas deixam até o cocô sair naturalmente. Mas o que acontece? Se você deixar muito tempo, vai demorar muito e aquele cocô vai ficar preso no seu intestino e te fazendo um pouco mal, né? Ninguém gosta de ficar com constipação muito tempo. Isso não é legal. Causa gases, desconforto, pode causar uma série de coisas e não é bom para o nosso corpo. Então, o que eu aprendi? Aprendi inclusive isso no Sara. Você tem que fazer massagem abdominal. A massagem, ela é no sentido horário, tá? Porque ela tem que ser pegando aqui a parte de baixo, subindo na barriga, fazendo mais ou menos esse movimento aqui, ó, que é o movimento do intestino, tá? Fazer a massagem na barriga, passa um olhinho ou um creme para não machucar. Se você não consegue fazer sozinho, peça para alguém fazer. E tem que ser feito o estímulo para você poder abrir o seu esfíncter. O estímulo, ele é manual mesmo, tá? Usar uma luva, fazer ali o estímulo, que são movimentos circulares, devagar, até que você sinta que o seu esfíncter abriu. Detalhe, existem dois esfíncteres, o externo e o interno. Então, você tem que sentir que os dois esfíncteres abriram para ver que o intestino tá pronto para poder funcionar, tá? Isso é extremamente importante. No meu caso, eu gosto de fazer todo dia antes do banho. Se você quiser fazer de 2 em 2 dias, ok. É recomendado também pelos fisiatras e pelas enfermeiras especialistas nisso. Mas eu prefiro todo dia. Eu me sinto bem melhor assim, tá? E assim você vai conseguir acompanhar como tá seu intestino. Piorou um pouquinho? O que você vai fazer? Pode aumentar um pouquinho a água de ameixa. Pode lembrar dessas fibras direitinho e não esqueçam, se vocês consumirem tudo isso e não tomarem água, nada vai adiantar, na verdade vai piorar, porque a fibra precisa de água para fazer o papel de formar um bolo fecal legal e a gente conseguir com que o nosso intestino trabalhe corretamente, ok? Eu espero ter ajudado com essas dicas, com tudo que eu falei, eu espero que tenha sido útil. E é claro que vão surgir dúvidas, e é claro que foi só um apanhado geral mesmo da dieta, de como eu faço, do que eu como, de como é meu dia a dia, de como eu consegui educar meu intestino. Inclusive eu tento tomar banho nos mesmos horários, nem sempre eu consigo, mas eu tento fazer isso, que é a questão da rotina, né, que a gente estava conversando. Então, um beijo, espero mesmo ter ajudado vocês.